me chamo Reginaldo Tavares. Sou professor do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas. Vou apresentar este texto escrito em colaboração com a minha colega Ângela Pollmann, professora do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. O título do trabalho é Aleatoriedade e Transfiguração, que procura comentar nossa experiência com os processos de investigação realizada para a aprendizagem da linguagem Processing, uma linguagem utilizada para escrever programas de computador. O ponto de partida para este estudo da linguagem Processing foi a escolha de uma composição regular do artista plástico Piet Mondrian. Piet Mondrian é um artista holandês que nasceu em 1872 e faleceu em Nova York em 1944. Ele é considerado o fundador do neoplasticismo e da pintura abstrata. Inicialmente, Mondrian orientou-se para a pintura paisagística naturalista. Seu trabalho foi marcado pelo naturalismo e também pelo impressionismo, criando principalmente paisagens. Algum tempo depois, passou a experimentar mais uso da luz, cores e formas. Na sequência, já mais envolvido com a teosofia, teve um intenso período simbolista que foi fundamental para que chegasse ao seu abstracionismo. O neoplasticismo foi considerado o movimento mais puro dos movimentos abstratos. Na época, os artistas acreditavam que pintores, escultores e arquitetos deveriam trabalhar juntos para construir um novo mundo onde as pessoas pudessem viver em equilíbrio com as leis do universo. Essa foi a fase mais popularmente difundida da obra de Piet Mondrian. As regras eram rígidas, uso exclusivo das cores primárias em seu estado máximo de saturação, vermelho, azul, amarelo, e as não cores, branco e preto. Essas cores eram aplicadas sem o uso de degradê. Havia um uso exclusivo de linhas retas e ortogonais, sempre pretas, e as formas eram limitadas e quadradas e retângulos. Para nosso estudo, utilizamos a composição 2 em vermelho, azul e amarelo, realizada em 1930 por Piet Mondrian. Inicialmente, escrevemos um programa de computador na linguagem Processing, no qual a composição 2 de Mondrian aparece de maneira estática e cujas variações propostas pela programação alteram as dimensões dos diferentes retângulos que compõem o quadro, mas não modificam a relação entre largura e altura do quadro. Foram produzidas imagens aleatórias a partir dos retângulos da composição 2 de Piet Mondrian, alterando as dimensões de cada retângulo da obra. Alguns retângulos podem ser fortemente modificados em suas dimensões, enquanto outros podem ser mantidos próximos às dimensões da obra de referência. Os retângulos modificados em largura e altura mantêm a mesma relação de vizinhança entre os retângulos, mantendo a disposição original do quadro. O modo como as áreas e as cores do quadro original são transfiguradas depende do que foi programado e da aleatoriedade proposta pelo próprio programa. Utilizamos o conceito de transfiguração, traduzido por Arthur Danto, para comentar estes processos de transformação da pintura de Mondrian em novas composições elaboradas a partir da linguagem Processing. O filósofo e crítico de arte Arthur Danto viveu entre 1924 e 2013. Suas ideias foram inspiradas em uma exposição de Andy Warhol, realizada na Stable Gallery, em Nova York, em 1964. Nesta exposição, Arthur Danto se deparou com a obra Brillo Box, de Andy Warhol. Eram caixas de Brillo, uma marca de sabão em pó vendida em supermercados norte-americanos, idênticas às encontradas em estabelecimentos comerciais. O artista norte-americano Andy Warhol nasceu em 1929 e faleceu em 1987. Para produzir estas caixas do sabão em pó Brillo, o artista utilizou a técnica de serigrafia sobre placas de madeira compensada. Então, as caixas apresentadas aos espectadores nesta exposição realizada em 64 eram réplicas exatas de produtos comumente usados
encontrados em lares e supermercados. Para Danto, o conceito de transfiguração não é mera transformação, pois se assim fosse, seria a transformação de uma coisa em outra, não preservando a falsidade que a arte necessita. Para Danto, a transfiguração é o que toda obra de arte possui, algo banal, cotidiano, que é transfigurado em arte por seu artista. Aqui o conceito de transfiguração proposto por Danto toma a direção de um vetor inverso, no qual a obra de arte, composição 2 em vermelho, azul e amarelo, de 1930 de Piet Mondrian, é utilizada para a aprendizagem de linguagem processing. Acontece, então, a transfiguração de uma pintura em novas composições digitais, cujas proporções originais são alteradas pelo programa de computador. Algumas outras imagens aleatórias produzidas a partir dos retângulos de composição 2 de Piet Mondrian. Note que os retângulos agrupam a mesma disposição do quadro original. São cópias modificadas que mantêm a semelhança com a composição 2 de Piet Mondrian. Bom, agradecemos a oportunidade de apresentar aqui nosso trabalho. Muito obrigado.